Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal de novo. Nosso assunto de hoje é a respeito de glúten. O que é o glúten? Por que tanto se fala que o glúten é um antinutriente para a saúde humana? Nós vamos esclarecer isso e vamos, de uma vez por todas, explicar do ponto de vista da bioquímica, né, da fisiologia humana, o porquê tanta polêmica até hoje, tanta discussão aflorada ainda sobre uma possível inflamação intestinal causada pelo glúten, inclusive muitas pessoas que não são portadoras da doença celíaca, cada dia mais vem abrindo mão de alimentos que contêm glúten. Vamos esclarecer tudo aqui. E você, se você não está inscrita ainda aqui no canal, se inscreva. Ao final do vídeo, deixe o seu like, o seu curtir, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, levando a elas um conhecimento à base da ciência, né, um conhecimento comprovado. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje, sejam todas bem-vindas, né? Eu vou, infelizmente, pessoal, ter que falar um pouco sobre o ponto de vista da bioquímica, afinal, nutrição é bioquímica, né? Vamos falar, por exemplo, será que esse gluten free, essa dieta gluten free, não é só mais uma dieta da moda? Enfim, depois deste vídeo, vocês tirem as suas conclusões. Eu vou explicar aqui enquanto profissional nutricionista. Pois bem, as dietas sem glúten, elas são recomendadas para quem? Para aquelas pessoas que apresentam a doença celíaca. Uma pessoa com doença celíaca é aquela que apresenta uma intolerância permanente ao glúten. A doença celíaca, e eu preciso falar, me dirigir aqui aos pacientes celíacos num primeiro momento, né, para a gente deixar bem claro. A doença celíaca é uma doença autoimune causada justamente por essa intolerância ao glúten. Ela ocorre quando as células de defesa, as nossas células imunológicas, começam a agredir as células do organismo, causando uma inflamação. E doença celíaca tem cura, Nutri? Não, ela não tem cura, mas tem como nós identificarmos se o nosso paciente tem doença celíaca. Através de exames, através também de sinais clínicos, não é? Dosando no sangue os anticorpos contra o glúten. Um outro exame importante que o médico é quem solicita é a biópsia do intestino, para justamente verificar se há alguma alteração de inflamação ou de atrofia das vilosidades do intestino. E o tratamento é para sempre, é eterno. O tratamento da doença celíaca se baseia em uma alimentação isenta dessa proteína por toda a vida. A doença celíaca não tem cura, mas não é nenhum, vamos dizer assim, vocês não precisam entrar em desespero. Hoje nós temos uma oferta muito grande de alimentos sem glúten, nós temos diversas opções. Obviamente, nós temos que tomar alguns cuidados bem pontuais, mas nada do que uma dieta bem elaborada, uma dieta bem prescrita, um acompanhamento, né? A própria atenção que aquele paciente que é celíaco precisa ter antes de levar os produtos alimentícios e os alimentos para casa. Então, assim,
Não é fácil? Não, não é fácil, mas é extremamente possível. Podemos sim ter uma qualidade de vida se cuidarmos exatamente com relação a essa questão do glúten. Mas o que forma o glúten? O glúten é formado por uma cadeia extensa de aminoácidos. E esses aminoácidos formam a proteína. Então, podemos simplificar dizendo que o glúten é uma proteína. E existem proteínas, né, de reserva, existem as proteínas solúveis também. E como proteínas de reserva, eu vou dar uma maior atenção aqui e vão ser a elas que eu vou me referir, que são as mais polêmicas, que são a gliadina e a gluteína. Temos também as proteínas solúveis, né? E aqui nós temos albumina, globulina, mas vamos nos deter nestas duas, gliadina e gluteína, né? Aí eu falo para vocês lembram na época da infância, por exemplo, a época de escolinha, pelo menos na minha época era assim, que se usava quando criança o glúten, a farinha de trigo, como uma cola. Exato, como uma cola. O que se fazia? Se colocava farinha de trigo, se adicionava água, né? Levávamos a uma panelinha e aí nós formávamos o glúten, essa cola. E exatamente é esse tipo de cola que entra no nosso organismo. Pois bem, gente, vocês podem me dizer, mas Nutri, meus avós, meus pais, meus tataravós sempre comeram, consumiram farinha de trigo e nunca se falava em glúten, não existia esse problema. Pois bem, pessoal, o trigo de hoje não é o trigo de, sei lá, 9, 10 mil anos atrás, né? Existe, acontece na indústria já há muito tempo um processo de melhoramento do trigo no cultivo, com a finalidade de beneficiar, obviamente, a economia, o plantio, o agronegócio, e não buscando benefício, não buscando uma melhoria para a nossa saúde, para a saúde humana. E aí vocês podem me dizer, ok, mas eles enriquecem ácido fólico, com ferro, ok, pessoal, mas nós, profissionais nutricionistas, nem consideramos essa adição como benefício à saúde humana, porque essas adições são de baixíssima absorção e de baixíssima qualidade, né? Não são, o trigo que nós consumimos hoje não é o trigo de tempos atrás. Mas vamos nos deter aqui a gliadina e a gluteína, que são as proteínas do glúten a que tanto as pessoas se referem. Onde nós encontramos o glúten? No trigo, no centeio, na cevada. Mas agora vamos entender por que nós temos problemas de intestino por consumir glúten. E aí eu vou explicar da maneira mais simples que eu puder através da bioquímica. Como eu já falei, o glúten é uma proteína e as duas principais proteínas são a gliadina e a gluteína. As proteínas do glúten são solúveis e insolúveis, né? E as solúveis são um grupo que nós chamamos de prolaminas, né? Formado pelas
prolinas. E a doença celíaca, pessoal, está relacionada a esse grupo de prolaminas, a essas proteínas solúveis, as prolinas. E aí nós temos, novamente, eu me refiro aqui, a gliadina, que ocorre, por exemplo, no trigo, né? Nós temos também a ordeína, que acontece na cevada, a secalina no centeio, enfim, são estas as proteínas que causam tanta polêmica e tanto desconforto em algumas pessoas. Mas vamos lá, a nossa digestão começa pela boca, certo? No que nós comemos. Nós consumimos os alimentos esses que têm proteínas, têm carboidratos, têm lipídios, e eles vão ao nosso estômago, onde vai continuar esse processo de digestão. E no estômago nós temos enzimas digestivas, nós temos ácido clorídrico. Assim como os carboidratos vão se quebrar para formar a glicose, as proteínas precisam se quebrar para formar aminoácidos. E acontece o seguinte, a proteína do glúten é formada por uma molécula muito extensa de aminoácidos. Tem 277, se não me falha a memória, aminoácidos. Mas acontece o seguinte, o nosso corpo só aceita no máximo 3 peptídeos, 3 estruturas de aminoácido, vamos dizer assim, para ficar de uma maneira bem simplista para vocês. Só que acontece que existe, por causa delas, por causa do glúten, uma maior dificuldade para que essas proteínas sejam realmente quebradas, né? E aí sim surgem todos esses sintomas, esses sinais, as questões de doenças autoimunes, a questão da síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, que nós chamamos síndrome leaky gut, surgem as questões de resistência à insulina, enfim. O que acontece no nosso intestino? Essas proteínas do glúten, elas atravessam a barreira de proteção intestinal. Nós temos no nosso intestino barreiras, células que servem de proteção, nós temos muco, nós temos uma série de estruturas que nos conferem a proteção intestinal. Só que as proteínas do glúten atravessam essa barreira. E atravessando já, elas ativam uma outra proteína que se chama zonulina, né? E essa proteína é justamente a que vai aumentar a permeabilidade intestinal. A zonulina, ela modula as junções das células da mucosa intestinal, do nosso intestino delgado. O que acontece? Glúten, né? Ou seja, gliadina e gluteína, aumentando a permeabilidade intestinal, rompendo essa barreira de proteção que existe no nosso intestino. Aí o que acontece? As partículas dos alimentos que não são digeridas, os resíduos tóxicos, as bactérias, enfim, vazam pelo intestino e inundam a nossa corrente sanguínea. E essas substâncias estranhas, né, que entram no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, podem causar uma resposta autoimune no nosso corpo, inclusive reações inflamatórias, reações alérgicas, como por exemplo, enxaquecas, a síndrome do intestino irritável, como eu também falei, eczemas, uma fadiga crônica, alergias alimentares, artrite reumatoide e muito mais.
E nós sabemos, não é, pessoal, da importância da nossa saúde como um todo, relacionada ao nosso intestino, a saúde do nosso intestino, já que 80% da nossa imunidade é no intestino e 20% se encontra no sangue, né? O intestino, como nós dizemos, e vocês provavelmente já ouviram falar, é o nosso segundo cérebro. Então, assim, o glúten rompe a barreira de proteção intestinal, sim, né? E este é um problema. Tem solução isso, pessoal? Nós podemos fazer o quê? Nos destoxificar, retirar do nosso corpo esses elementos tóxicos, retirar o glúten. Retirando o glúten, isso já possibilita que a nossa mucosa intestinal, que o nosso fígado se refaçam, se destoxifiquem, né? O fígado, por exemplo, começa a liberar, a se livrar das toxinas. E em 15 dias sem glúten, por exemplo, você já vai sentir uma diferença positiva, né? Porque as células mais externas do intestino se renovam a cada 8 dias. Obviamente que um período, por exemplo, de 90 dias seria o ideal, né? Para que todas as células da mucosa intestinal se refizessem por inteiro. E a partir daí, com certeza, fica mais fácil de você abrir mão do glúten, né? Mas aí é uma opção de cada uma. Bom, aí como nós falamos seguido aqui, o nosso assunto também é muito relacionado ao emagrecimento. As pessoas às vezes me perguntam, né? As pacientes me perguntam, ok, Nutri, mas eu tirando o glúten eu vou emagrecer? Bom, pessoal, normalmente esses alimentos que contêm glúten são alimentos industrializados ou são alimentos calóricos, e aí o nutricionista vai calcular uma dieta para você, mas a simples retirada do glúten não vai fazer uma diferença na balança, mas vai sim fazer com que você diminua medidas. Exatamente por quê? Porque vai desinflamar o nosso corpo. Vão diminuir aqueles processos alérgicos, né? Mas isso não significa que você vai ter alteração no seu peso corpóreo, porque, por exemplo, você abre mão do glúten, ok, aí você continua tendo uma refeição, uma dieta diariamente sem controle, uma dieta não calculada, uma dieta não específica, buscando o emagrecimento. Mas o que importa, na realidade, com a retirada do glúten é o processo de desinflamação, de detoxificação, né, que nós vamos apresentar no momento que tomarmos essa decisão. Ok, Nutri, quais são as doenças autoimunes relacionadas a esse trigo moderno? Porque hoje nós temos um trigo totalmente diferente de 10 mil anos atrás, né? Nós podemos citar aí algumas doenças autoimunes que se relacionam ao glúten, a esse trigo moderno, o hipotiroidismo de Hashimoto, a artrite reumatoide, o lúpus eritomatoso sistêmico, espondilite anquilosante também, justamente porque, pessoal, pela dificuldade que o nosso corpo tem, que o nosso organismo tem de quebrar essas cadeias grandes de aminoácidos. E o que acontece quando nós retiramos o glúten da nossa paciente? Com certeza, resultados eu vejo na prática clínica, não só eu, como médicos e outros nutricionistas.
uma diminuição e até mesmo um desaparecimento de questões como enxaquecas, uma melhoria no sono, uma diminuição dos processos alérgicos de vias aéreas, diminuição também da ansiedade. Menos inflamações, menos diverticulite, menos colite, menos pólipos na vesícula, enfim, são inúmeros os benefícios. E a partir de 15 dias, nós já começamos a sentir algumas mudanças. E vocês sabem aonde tem glúten? Nos bolos, nas tortas, nos pães, nas massas, nas pizzas, mas nós podemos substituir essa farinha, né? Por algumas outras. Nós não somos obrigadas a abrirmos mão, por exemplo, de pães, de pizzas, né, de biscoitos, se nós fizermos em casa, utilizando outras farinhas. Existem diversas farinhas que não contêm glúten, pessoal. Farinha de arroz, a própria farinha de aveia, farinha de grão de bico, farinha de chia, farinha de linhaça, farinha de banana verde, farinha de castanha do Pará ou castanha do Brasil, né? Farinha de amêndoas, enfim, existem uma série. Basta você substituir e começar também, por que não, a fazer a produção desses alimentos, os pães de massa de pizza, enfim, na sua própria casa, é muito mais saudável, não é mesmo? Bom, com relação às embalagens, eu sempre falo, oriento as minhas pacientes que deem uma olhada, né? Por exemplo, a própria farinha que não possui glúten, olha a embalagem quando você for comprar no supermercado uma farinha industrializada. Ela é um alimento livre de glúten? Sim, porém, como na sua fabricação muitas vezes existe o que nós chamamos de contaminação cruzada, né? O que quer dizer isso? Aí tem a ver com traços de glúten, né? No maquinário, no processamento na indústria. Então é importante sempre, se você for consumir essa aveia sem glúten, olhe as informações, leia a embalagem. Precisa estar escrito livre de glúten, sem glúten. Então, pessoal, o que eu tenho para finalizar para vocês? As farinhas, a farinha de trigo, a farinha de centeio, podem ser substituídas. Vocês não precisam abrir mão de alimentos, de preparações que vocês gostam, né? Que a sua família gosta. Você tem outras opções, né? O glúten, é bom retirar o glúten, Nutri. Bom, eu vou me eximir de dar a minha opinião. O que eu digo para vocês é que eu venho sistematicamente abrindo mão do glúten e optando, obviamente, por outros tipos de farinha, mas é uma opção de cada um, né? Vocês veem que existem realmente situações que não fazem bem ao nosso intestino, situações que não fazem bem, na verdade, à nossa saúde, situações que inclusive nos predispõem ao surgimento de várias doenças autoimunes e também sinais clínicos, como eu falei, o sono, que mais que eu falei, a falta de qualidade de sono, a questão de enxaqueca. Existem uma série de questões. E, pessoal, eu aqui não é a minha função e eu não tenho essa linha, né? Eu não faço terrorismo nutricional, mas nós não podemos
fugir de comprovações científicas baseadas na bioquímica e baseadas na fisiologia humana. Enfim, decidam, reflitam, analisem esse vídeo, pensem, tome a sua decisão se for o caso. Se você não é celíaco, tome a sua decisão, seja ela abrir mão do glúten ou não, né? Depende de como você se sente. Obviamente, aquelas pessoas celíacas não podem consumir glúten. Existem pacientes, existem pessoas que têm alergia. Nós, nutricionistas, usamos de paliativos, vamos dizer assim, para melhorar essa absorção do glúten desses pacientes específicos. Aí, cada caso é um caso, aí é necessário que você realmente faça uma consulta com um profissional nutricionista, ok? Então ficamos por aqui, acho que eu dei meu recado. Não se esqueça de curtir aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo e de se inscrever, né, pessoal? E nos vemos em um próximo vídeo com mais um assunto, sempre tentando esclarecer a respeito da nutrição, dos alimentos, da saúde de uma maneira clara e objetiva e simples para vocês. Obrigada pela presença de vocês e nos vemos brevemente.